legal. certeza. Olá, pessoal. Estamos aqui com Isa, Zalim. O último episódio aqui do Esquenta Go RN, né? 2023, da comunidade Salto Valley. Sou Diego Vandinelli, participo da liderança da comunidade. E estamos hoje aqui também com muita satisfação e desde já agradecer pela participação, né, de Isa. A gente tem considerado aí como madrinha da comunidade, né? Isa participou do Startup Day em maio e estava lá presente, trazendo sim aquelas informações interessantes sobre comunidades, enfim. E a Salto Valley estava em uma situação um pouquinho adormecida, e aí com a presença dela aqui, a gente teve condições de se fazer presente na comunidade mais ativamente, e aí começamos as conexões. Hoje somos em cinco colegas, né, de liderança, na liderança, e é muito importante a sua participação nesse esquenta. Isa, que tem um trabalho voluntariado aí muito forte, hoje participando do mais presente da Acelera Nordeste, né? E aí eu vou deixar a Isa falar um pouquinho, onde a gente vai trazer, a partir da fala dela, os reais impactos, né, das startups no nosso desenvolvimento local, de nossa comunidade. E fique à vontade, Isa, seja bem-vinda. Obrigada. Já temos aqui também o Assis com a gente, coisa boa. Muito bom saber também que desde aquela época lá do Startup Day, a comunidade deu uma reacendida, né? Deu para reanimar um pouco os ânimos, se organizar, e agora vocês estão fazendo esse esquenta, GoRN vai ser incrível. Estou acompanhando vocês ali no digital, entendendo o que vocês estão fazendo e trocando também com algumas pessoas da cidade, da região. E aí, um pouco da discussão que eu gosto de trazer para a mesa é sobre os impactos das startups nas cidades. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu acredito que a gente pode, sim, ter startups em todos os lugares? Por que que eu entendo e trabalho com startups? Porque eu acredito no impacto que as startups têm justamente no desenvolvimento local. Então, me apresentando, eu tenho uma mini apresentação, gente, porque eu gosto muito de conversar mesmo e fazer com que as pessoas entendam e pensem com a própria cabeça sobre os assuntos. Então, eu vou compartilhar minha tela, mas é algo bem rapidinho mesmo, só para a gente ter um olhar, para eu capturar também a atenção das pessoas que são um pouco mais visuais, que é meu caso também. Então, boa noite para todo mundo. Não sei quem vai estar vendo isso, que horas, né? Mas me apresentando, eu sou Isadora Zalim, acho que está carregando aí. Esse ano, uma grande vitória que eu estou conseguindo compartilhar bastante conteúdo no meu Instagram, no meu LinkedIn. Então, sei que ainda tem pouca gente que fala sobre o assunto de comunidade, de desenvolvimento de ecossistemas de uma forma simples, em português. E aí tenho feito essa missão mesmo de colocar um pouco mais a cara a tapa aí nas redes sociais, que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de conversar com as pessoas. Mas sei da importância das redes e aí estou usando. Eu estou como diretora de comunidades na Inovinal, comecei recente lá. Eu sou facilitadora do Startup Weekend, para todo lugar que eu falo, que eu faço, para onde eu vou. Eu falo o quanto o Startup Weekend impactou a minha jornada e como eu acredito que é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje de desenvolvimento de mentalidade empreendedora, de cultura empreendedora, de comunidade também voluntária, de startups, porque acaba sendo um final de semana que você se dedica para entender o que é tirar uma ideia do papel. E aí o processo do Startup Weekend, ele é todo desenhado para
ser muito similar ao que acontece na realidade, na vida real, em que você vai perguntar uma coisa para uma pessoa, ela dá uma opinião, outra pessoa dá outra opinião, e você tem que tomar as próprias decisões no caminho sobre qual direção tomar. E que trabalhar em time também é difícil, mas que pode ser muito gratificante quando vocês acertam, né, ali a direção de criar a startup. Por outro lado, quem organiza o Startup Weekend tem uma série de habilidades também desenvolvidas ao longo do processo. Você, quando se aplica ali no site da Techstars, você já recebe vários materiais que ajudam a entender como organizar um Startup Weekend. Mas para todo mundo mesmo, eu recomendo ter o primeiro contato com o SW como participante, para que você tenha a experiência real e um pouco da mágica que acontece ali no Startup Weekend, que acontece principalmente quando você não conhece o processo, né? Quando você não conhece o processo do Startup Weekend, quando você não vivenciou aquele final de semana de outro jeito. Então, tem muita gente que fala, eu só vou se eu for mentor. E aí eu falo, não, gente, vai como participante pela primeira vez, sabe? Porque a experiência é realmente muito forte, assim, e de aprendizado muito grande. Além de ser facilitadora voluntária e do Startup Weekend, eu passei pela Bay Startups na missão de levar a cultura empreendedora e formar comunidades e ecossistemas de startups ao redor do Brasil inteiro. Foram 2 anos de atuação que pareceram 7 anos de tão intenso que foi ali a jornada. Nesse momento da minha carreira, eu construí, inclusive, o manual, um pouco de um guia a respeito do que uma pessoa pode colaborar dentro da comunidade. Então, é um documento que chama a Jornada da Pessoa Voluntária em Comunidades e Startups, então, super específico para o nosso nicho, porque eu via muitas pessoas se perguntando sobre como ajudar, o que fazer, quem decide o quê, e, na verdade, todos os perfis são importantes e muito bem-vindos para que uma comunidade voluntária de uma cidade se desenvolva. Então, posso mostrar um pouquinho para vocês o que é isso, mas vou voltar um pouco no meu assunto para o tópico principal. Se a gente tiver tempo, a gente pode entrar nesse detalhe de comunidade mesmo, de como cada cidadã pode colaborar com esse desenvolvimento local. Bem-vindo. A gente, também passei pelo State, que é um hub de inovação em São Paulo, pela UOL, e sigo sendo voluntária na minha comunidade startup. Hoje eu organizo os organizadores de SW, então, minha paixão por SW é bem grande. Já tive, né, a experiência de participante, já tive a experiência de organizadora, mentora, facilitadora, e aí agora também ajudo mais pessoas a entrarem nessa jornada de organização, então de estar do outro lado da mesa, arregaçando as mangas e criando ali o final de semana, que é muito impactante na vida de muitas pessoas. Estou no ecossistema há mais 6 anos, então entrei para o ecossistema empreendendo e não conhecia todo o ecossistema, todas as instituições de suporte, então foi uma loucura, mas muito aprendizado também nesse processo. E me identifiquei muito com a parte de fomento, né? Porque eu sou formada em Relações Internacionais, e aí eu vou explicar o link disso. Eu acredito muito na mudança que a gente pode causar no mundo, né? E aí, na época de escolher ali o curso de graduação, eu acabei escolhendo por Relações Internacionais. Eu queria entender como que as grandes empresas estavam vindo para o Brasil. A gente estava ali numa época, 2010, muito forte o termo de globalização. Muitas empresas também brasileiras saindo do Brasil e indo
não só exportar, mas abrindo filiais em outros lugares, e me inscrevi no curso. Aí entendi que não ia ser pelo caminho da política, que eu ia realmente conseguir mudar as coisas não tão rápido, pelo menos. E também entendi que eu não tinha estômago, maturidade ali para circular nesse ambiente. Depois de muito tempo numa indústria tradicional, no mercado tradicional, apesar de ser uma multinacional, era bastante burocrática, e eu me joguei de cabeça nesse mundo de startups e me identifiquei demais. Então, falo muito que essa é a minha tribo, porque eu acredito que são os loucos que mudam o mundo, e principalmente os loucos que empreendem, né? Quando você cria uma solução nova, quando você cria um negócio. E aí, no Brasil, empreender já é difícil. Empreender com tecnologia, nesse cenário de incerteza, que é uma das definições, né, para se ter uma startup, do Eric Ries, aí, uma das mais famosas, é mais difícil ainda. Então, a comunidade, o ecossistema, ele existe justamente para, gente, primeiro, disseminar a informação, a cultura empreendedora, mas também para dar apoio, né, e fazer com que a gente tenha, sim, mais startups tendo sucesso. E aí, sim, a gente muda o mundo. Eu sou paulistana, eu já conheci 22 estados do Brasil, então, olhando para esse tema de inovação, empreendedorismo, startups, continuo ali acessando e tendo contato com estados espalhados pelo Brasil. Eu gosto muito do tema, estudo bastante e vejo o quanto de boas práticas a gente tem espalhadas pelo Brasil. E seria muito bom se a gente tivesse mais pessoas trocando também, né? Fazendo essa troca de boas práticas que acontecem, às vezes, concentradas em alguns lugares. Gosto muito de festa de cultura popular, então tem essa atração também pelas nossas diferenças culturais. E para falar para vocês assim sobre o tema, eu trouxe uma frase que eu gosto muito desse livro, que tem tudo a ver com o que a gente comentou agora, mas é do 0 a 1, do Peter Thiel. Quem não leu, eu recomendo fortemente, é um livro bem inspirador. Mas ele fala que um mundo com recursos escassos, a globalização sem tecnologia é insustentável. E aí, vocês concordam com isso? Faz sentido? Para mim faz muito sentido também. Sim, sim, com certeza. Porque a gente não tem como produzir mais riqueza se os nossos recursos estão acabando ou vão acabar, né? Então, é o que a gente está vivendo hoje, cada vez mais forte. E aí, com essa frase, eu também gosto bastante de provocar as pessoas, né, e a pensarem no que significa essa frase para além do que está escrito e de o quanto uma startup pode realmente impactar. Por que startups, né? Acho que essa é a pergunta. E aí sempre vem a questão da diferença entre um negócio tradicional e um negócio escalável, um negócio inovador, que é uma das características, né, das startups. Então, acho que até em poucas palavras, é entender exatamente isso. O quanto uma startup vai mudar a realidade local tem a ver com o impacto dela. E aí, pensem vocês, uma empresa que cresce, né, nasce ali de uma incerteza, com dinâmicas bem menos burocráticas. Então, tem menos... tem burocracia, né, de uma empresa tradicional, CNPJ, toda essa parte, mas é uma burocracia reduzida. Mas traz uma inovação em um produto, em um serviço, uma agilidade, uma concentração de informações. Então, como que uma startup consegue crescer, né? Ser escalável e replicável a ponto de ultrapassar as barreiras físicas, e a gente viu muito disso, né, durante a pandemia, em que todo mundo foi para online. A única coisa boa foi ter essa quebra de barreiras, né, durante a pandemia, que ainda persiste um pouco, em termos de oportunidades de emprego para as pessoas,
Então, gostei isso aí de Mossoró. Prestar serviço para uma empresa no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas conseguiam, né? A gente tinha isso bastante forte já na parte de desenvolvimento, né? Desenvolvedores. Mas e outros cargos também. Então, a tecnologia permite isso. A gente viu um alcance muito maior e usabilidade, né? E essa familiaridade de tecnologia de Zoom, de Meet, quem não abriu, sabe? Um Zoom ou um Meet ou um Teams qualquer durante esse período. E aí, o quanto o Brasil também está à frente desse mercado de startups em relação ao cenário, principalmente sul-americano, né, latino. A gente é muito avançado no setor, comparado com os países próximos, mas a gente ainda tem muito a explorar, né? O país continental, então, quando a gente tem um exemplo de uma startup dando certo em uma cidade, isso transparece, né? Isso avança para além das bordas daquela cidade. E vocês aí em Mossoró mesmo, quantas pessoas são de Mossoró? Quantas outras foram para Mossoró trabalhar? E aí retornam para suas cidades, às vezes, no final da semana? Ou então, como que a gente consegue, né, levar e explorar esse lado de casos de sucesso que levam novas pessoas a entenderem quais são essas diferenças entre negócio tradicional e startup e querer empreender com startup? Porque acho que a gente vive uma fase também em que startups são moda. Antigamente a gente tinha muita gente querendo ser jogador de futebol no Brasil inteiro, e isso continua. Agora as pessoas querem ser influenciadoras, querem ter o próprio negócio, ser o próprio chefe. Então, tem um pouco disso, e as startups estão ganhando cada vez mais destaque no cenário internacional, sendo mais noticiadas também. Mas o que significa isso, né? Será que quem está em Mossoró só pensa em ter uma startup ou realmente tem uma startup? E eu sei que existem já várias startups na cidade e o quanto isso significa em termos de desenvolvimento de novas habilidades para as pessoas que são colaboradoras dessas startups, outras informações que circulam muito nesse mundo, tecnologia mesmo, aprender, né, com outros desenvolvedores, tudo isso eu acho que é fantástico. Então, até trazendo sobre os impactos, né, das startups em uma cidade, eu listei aqui alguns poucos pontos, porque eu gosto muito de ter essa conversa mesmo. Então, ela acaba se tornando, né, uma nova opção profissional, apesar do hype aí que eu comentei, ela também engloba uma nova mentalidade, que é uma mentalidade de teste, é uma mentalidade ousada, é uma mentalidade em que você executa muita coisa, né, para poder tirar as conclusões, fazer os testes e comprovadamente entender se é um caminho a ser seguido ou não. E o impacto disso. Então, antes, até na minha época, né, a opção era trabalhar numa grande empresa, ter estabilidade, ou então passar num concurso, ser servidor público. Hoje a gente já vê algumas pessoas tentando seguir um caminho diferente. Boa, Cis, conversa comigo. Pode fazer pergunta. Olá. Eu queria entender um pouco melhor até com isso com relação à nova mentalidade. Eu sou professor e, no caso, essa é uma das minhas inquietações maiores para tentar jogar para a comunidade, para os alunos, de como mudar essa mentalidade. Sei que, da forma como foi dito, até vem mudando, mas como fomentar mais ainda e mostrar que é possível. Teria algum norte, alguma Claro. indicação? Sabe como a gente faz isso?
mostrando que é possível localmente. Então, empreendedores que estudaram em escolas, não sei hoje onde você ensina, né? Mas na universidade, teve alguém que passou por essa universidade e que hoje tem uma startup, que está dando certo, está dando dinheiro. Outra coisa, a gente tem casos na cidade positivos de pessoas que estão trabalhando em startups, não necessariamente só sendo o fundador ou a fundadora de startup, mas também trabalhando em startups, às vezes startups grandes, e aí trazendo toda essa experiência de colaborador de uma startup para os seus colegas, né, para o nosso círculo. A gente impacta as pessoas que convivem com a gente. Então, assim, acho que dos caminhos para fazer isso é justamente ir atrás de entender quem são as pessoas que já empreendem, para eles baterem um papo sincero, um papo próximo com as pessoas, com seus alunos, por exemplo. Se for alguém que já passou pela universidade que você ensina, melhor ainda, porque daí a pessoa tem uma identificação com quem vivenciou, porque senão a gente vai acabar falando, ela só conseguiu porque estava, sei lá, na capital do estado. E aí a gente sabe que não é assim, quando existe um caso de sucesso local. Então, eu gosto muito de pegar pessoas que estão ou trabalhando há um tempo dentro de alguma startup relevante, ou que consiga compartilhar um pouquinho do que vivencia no dia a dia, e também chamar os empreendedores e empreendedoras que já têm algum tipo de sucesso com startups. Acho que esse é um dos melhores caminhos. Renato. Ótimo, ótimo, obrigadíssimo. Boa noite, turma. Entrei um pouquinho atrasado aqui, mas deu para pegar aí o tema do momento, Isadora, só para enriquecer mais também esse debate. Como você falou, trouxe essa frase aí do livro 0 a 1, né? Essa questão da otimização dos recursos, tem tudo a ver com o que a startup se propõe, né? Disrupção do que já tem no mercado e tal. Semana passada a gente teve uma assembleia aqui na verdade, uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, né, puxada por um deputado, que foi motivado também por uma proposta de Matson, que é um vereador, talvez você tenha conhecido, Matson do Potiguaras Valley aqui. Enfim, e querendo ou não, foi interessante porque a gente viu a participação do poder público, e uma das preocupações que Matson levou para essa Assembleia é exatamente trazer essa opção profissional para os jovens, né, da cidade, do interior do estado, para que essas localidades também não sofram, né, com esse êxodo, com essa saída desses jovens que busquem esses novos tipos de negócio só em grandes centros, e realmente essa turma possa ficar, né, e, enfim, na sua localidade natal, poder desenvolver também seus próprios negócios ou atuar em negócios de terceiros locais, movimentando a economia. Então, enfim, só para trazer esse tema também dessa audiência pública lá na Assembleia Legislativa, que uma das preocupações foi exatamente esse ponto que você está tocando aqui. Me escutaram? Sim, muito legal saber. Certo. Exatamente, a gente precisa ter o setor público também envolvido. Eu até tenho um slide sobre isso. Tá. Acho que eu posso até mudar aqui para a gente avançar. Isso aqui, para mim, faz muito sentido, porque a gente fala de desenvolvimento de startups, impacto das startups, mas como ter esse impacto se a gente não tem tantas startups, né? A densidade de startups é uma questão muito importante também. E aí, cultura de startup é uma das coisas que eu comentei no começo da nossa conversa, que acontece através dos eventos, né? Como Startup Weekend, como Hackathon, como qualquer outro tipo de encontro que aconteça para falar sobre o assunto. As histórias inspiradoras, que eu comentei também, fazem parte desse pilar de cultura.
em que a gente tem uma pessoa próxima nossa, podendo compartilhar um pouquinho do que vivenciou, o que faz, como chegou ali, quais foram os erros e acertos na trajetória, ter a imprensa também muito próxima desse movimento potencializa muito, né? Porque a gente sabe o quanto a imprensa influencia opiniões, e aí se a gente tem conosco jornalistas mesmo, que entendem o papel de uma startup dentro do desenvolvimento de uma cidade, eles vão dar mais valor para isso, né? Por mais que no momento, de repente, a gente tenha números ainda não tão relevantes de impacto, mas o quanto é esse caso de sucesso, né, essa história inspiradora, não poderia ajudar a fazer com que tenham mais pessoas olhando e trazendo essa nova mentalidade que vocês comentou. Evangelistas também são pessoas que falam sobre o assunto em todas as oportunidades, que estão sempre à disposição mesmo para tirar dúvidas. E nesse mundo de startups, a gente acaba tendo muitas palavras em inglês, né, que são usadas. E aí esses termos acabam atrapalhando um pouco as pessoas a se tornarem próximas, porque justamente, né, são palavras em inglês que distanciam. Então, também os evangelistas são pessoas que acabam aproximando, traduzindo muitas vezes esses termos. Densidade é outro pilar forte do ecossistema, porque você ter mais pessoas enfrentando desafios semelhantes, isso ajuda, né, na resiliência, mas ajuda também na troca de boas práticas, ter mais cases ali inspiradores, então até ter uma estrutura de suporte para esses empreendedores, ter um lugar para se encontrar, ter uma estrutura de formação, um programa de aceleração acontecendo, grupos de conhecimento mesmo, então, vamos estudar sobre startups, vamos pegar quais são os cases de sucesso aqui do Rio Grande do Norte, vamos atrás de entender quais foram os erros e acertos dessas pessoas. O ambiente regulatório, que nem você, Renato, acabou de comentar, então, quais são os programas de governo que apoiam ou não, né, o desenvolvimento de startups numa cidade, isso também faz parte dos pilares aí que a gente olha para o desenvolvimento de startups. Ter talentos, então, quais são os programas de formação, de retenção, capacitação de talentos para startups, que são talentos diferenciados, né? A gente fala muito de desenvolvedores, mas a gente também tem pessoas de negócio, né, que conseguem pensar e olhar para o negócio, o pessoal de marketing para começar a fazer as vendas. Então, como que a gente envolve quem já tem aptidão para essas áreas para vir para esse mundo de startups? E aí, por isso que eu falei, assim, dessa questão de tentar trazer, mapear, né, quem são as pessoas que trabalham em startups hoje e que tenham essa facilidade de compartilhar um pouquinho do que estão fazendo, e sejam inspiradores também para outras pessoas irem empreender ou procurarem empregos em startups. É um risco, tá? Então, você trabalhar em uma startup que ainda não está bem estabelecida é algo mais preocupante no sentido de que nenhuma mãe e pai vai recomendar, praticamente, porque nossos pais querem que a gente tenha, né, uma vida mais estável, uma tranquilidade, mas não diria que a gente conseguiria ficar, né, sem esse olhar. Então, vale a pena entender quais são as possibilidades, porque muitas vezes não nos é apresentado, né? Eu mesma, com todos os meus privilégios, nascida, criada em São Paulo, capital, não via o empreendedorismo como um caminho, porque não me foi passado dessa forma. Muito mais intraempreendedorismo para mim, então trabalhar numa grande empresa, num setor ali comercial, estratégico e inovador, mas empreender mesmo não era uma coisa que me falavam. Acesso ao mercado, então como que a gente consegue ajudar as startups a terem acesso às grandes empresas, às corporações, às empresas tradicionais que podem
ser clientes dessas startups. Então, é outro pilar de desenvolvimento de ecossistema e de startups que ajuda muito a gente ter uma sensação e números concretos de que as startups dessa cidade estão impactando os negócios, estão fazendo com que os empreendedores tradicionais tenham cada vez mais retorno financeiro ou estão desperdiçando menos material, enfim. Essa conexão também é bem importante para a gente sentir o impacto das startups, o real impacto das startups na cidade. Pergunta para mim. Pode abrir o microfone. Essa discussão ela impulsiona, né? Ela pega, meu olho brilha quando traz algo do tipo, porque eu sou um exemplo na prática. Eu venho do mercado financeiro, funcionário do Banco do Brasil, pedindo demissão. Eita! E isso de licença desde 2018, devido a uma síndrome de burnout. Uhum. E pelo senso de empreendedorismo, desde criança, resolvi perceber, na verdade, depois de muita luta, perceber que era o meu mundo, era essa instabilidade. Era o meu mundo vivenciar esse risco. E, cara, quando eu olho para trás e vejo na verdade, meus pais, talvez ali meus avós, direcionando essa turma toda, né, da minha idade, na faixa de pessoas de 30 a 40 anos, 45 anos, direcionando os filhos para uma estabilidade. É possível que isso talvez seja até mesmo por conta de uma economia no passado de muitas instabilidades, de inflação, de picos, né, muito forte, e essa geração anterior querendo algo mais estável para os seus filhos, né? E talvez seja toda uma situação econômica do país. E hoje, quando a gente olha para, apesar de toda a situação ainda, né, que em alguns estados, principalmente aqui no nosso ambiente, né, local, está ainda engatinhando, e a gente percebe vários atores aí querendo fazer diferença, e como Isa colocou aí, querendo ser louco, né? Então, a gente acredita, eu acredito que a gente vai ter uma nova geração, inclusive essa, por exemplo, as dos meus filhos, que eu não incentivo eles a entrar na zona de conforto. E, pelo contrário, estou levando os três para o URN, para vivenciar e isso lá, igualmente do ano passado. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, uma geração diferente, e principalmente quando a gente sabe, claro que não são por muitos, mas a gente conta ainda nos dedos as pessoas que desejam, que querem apoiar, e essa é um momento hoje, inclusive, de estar recebendo esse apoio de Isa, né? De estarmos aqui hoje falando sobre isso. E esse momento foi ocasionado, como eu coloquei lá no início, né, Renato? Renato também faz parte da nossa liderança, Isa, aqui na comunidade. Renato fica em Natal. E pelo Startup Day, onde, cara, me inquietar e essa função de Isa foi muito bem realizada. E hoje a gente está aqui tirando do papel um pouco, mais uma comunidade, e vamos fazer diferença. Então, agradecer por isso. E quando você fala desse tema, é borbulhante, é algo que nos motiva ainda mais, né? Diego, fiquei muito feliz por você estar comentando isso, e que você não incentiva seus filhos a ficarem na zona de conforto. Não sabia dessa história, mas estou tirando chapéu aqui, né, porque deixar a tranquilidade, né, o conforto de estar ali no Banco do Brasil com tudo garantido para empreender, para criar algo teu, é realmente admirável. E que bom que está dando certo, que bom que você também está desenvolvendo ali, olhando não só para o seu umbigo, né, para o seu negócio dar certo, mas
fazendo parte da Salt Valley, fazendo parte desse movimento voluntário de fazer com que mais pessoas tenham essa possibilidade, né? Tenham essa opção como caminho também. Claro, se preparando, desmistificando muita coisa, porque você precisa ter uma reserva financeira, você precisa... Não é empreender que nem nos era dito, sabe? Antigamente, tipo, abrir as coisas ali na garagem, né? A gente tem muito essa visão, sei lá, Mark Zuckerberg com o Facebook lá atrás, mas as coisas não são mais assim. A gente tem, sim, várias oportunidades de aceleração, de incubação, aceleração, para apoiar quem está começando, mas a gente também precisa entender que é um investimento, né? Você coloca ali o seu tempo, o seu foco e também, né, um pouco de dinheiro para se manter, mesmo que esteja ali no modo avião, né, igual o celular, com o mínimo de gastos possível, mas a gente precisa desmistificar isso. Então, quanto mais a gente conseguir levar para as pessoas a realidade de empreender, melhor, porque elas se preparam mais para poder dar esse passo. E também lembrar que as startups que têm mais chance de sucesso, historicamente, são fundadas por pessoas que já tiveram aí seus 10 anos de carreira, que já entendem muito bem de um mercado, entendem qual é o desafio desse mercado, e aí sim vai trabalhar para resolver essa dor do mercado específico. Então, gosto sempre de lembrar, sabe, as pessoas sobre isso. Outra coisa importante que eu sempre falo é uma startup falir, dar errado, não significa que a pessoa deu errado. Ela aprendeu com certeza muito nesse caminho. E aí a gente precisa incentivar com que as pessoas saibam disso, porque a maioria, imensa parte, vai falhar de primeira. Né? 10% menos dá certo. Então, como que a gente também se prepara para aguentar o aprendizado, né? E se prepara também para tentar não errar. E a comunidade faz muito desse papel, né? De você conseguir trocar com outras pessoas que estão empreendendo, outras pessoas que têm ali algumas dicas do que você pode fazer e principalmente dicas sobre o que você não deveria errar. Novos erros são permitidos, né? Cometer os mesmos, que aí é um pouquinho mais difícil. Para só finalizar aqui, outro ponto, tem tudo a ver com o que eu estou falando, é exatamente essa, né? A questão do acesso a capital. Então, como que a gente tem dinheiro, financiamento para começar e colocar o negócio para rodar, conseguir crédito no banco, conseguir processos de incubação ou de aceleração, para que a gente comece a ganhar dinheiro do cliente, porque o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Isso também é outra coisa que as pessoas precisam ter bastante consciência. E aí, por fim, mas não menos importante, a diversidade deveria existir em todos os outros pilares do ecossistema, né? Quando a gente está pensando em inovação, já existem inúmeros estudos que comprovam o quanto ter um time diverso, pessoas com históricos diferentes, que vieram de lugares diferentes, conseguem construir um produto ou um serviço muito mais completo, muito mais inovador, com muito mais aderência do que quando a gente tem o mesmo tipo de pessoa ali, única e exclusivamente, criando a solução. Então, a gente fala muito dos pontos cegos, né, nessa construção. E aí, para a gente... Vocês querem comentar alguma coisa nesse ponto? Faz sentido? Vocês sentem falta de alguma coisa? Faz sentido, sim. E essa questão de oportunidade, né, de aceleração, de incubadoras, é muito importante, sabe? Porque eu falo
também com praticidade na época que eu iniciei, né? Vamos dizer assim, de forma mais robusta, né? Com a minha startup. Não existia ferramentas, não tínhamos acesso, não existia uma expectativa de apoio, de uma organização, de uma instituição, existia, claro, mas não tão quanto. Existia o Sebrae, mas não tão, com tantas ferramentas. E, cara, era na raça mesmo, era no peito, era dormindo mais tarde, acordando mais cedo, com sede de aprender onde é que tá, como é. E para isso, hoje, a gente entendendo que existe, como o próprio nome já fala, né, um ecossistema que leva essas possibilidades, cara, isso é muito magnífico, sabe? E por isso, dentre alguns projetos que eu venho atuando, um deles é incentivar crianças, adolescentes de 10 a 14 anos, voltado a empreendedorismo, inovação e tecnologia, de forma gratuita. Então, a gente está buscando propiciar essa turma que está nascendo os dentes ainda, para trazer essa ainda mais facilidade, porque começar como muitos começaram, né, lá atrás, cara, é quase que vamos dizer assim, é como se você tivesse uma mata selvagem, assim, selva pura, e você ter que desbravar para tentar fazer a estrada, literalmente, e, e para que a gente possa ter hoje caminhos mais fáceis, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante. Diego, só complementando, aqui está, pelo menos na nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte, Isadora, não sei se isso já chegou por aí, mas acredito que isso é um projeto do Sebrae Nacional, está muito em voga aqui esse termo ELI, né, que é o Ecossistema Local de Inovação, que basicamente enfim, é um programa que o Sebrae desenhou e que realmente o objetivo dele é fazer a integração desses atores, né, dentro do ecossistema. Então, a gente tem reuniões, aqui em Natal acontece, realmente o ecossistema de Mossoró, eu não sei ao certo se já começou a ter essas reuniões. Já começou. Mas, pois é, o pessoal do Seridó, que é uma região aqui do estado, que é Caicó, Currais Novos também, tem uma integração muito boa entre esses atores e basicamente conecta um agente local de inovação, que é uma pessoa ligada diretamente ao Sebrae, e aí conecta com a comunidade local, com a universidade, com institutos federais, com empreendedores também. Aqui também tem uma ligação muito forte da Fierne, né, que é a Federação da Indústria, e parques tecnológicos principalmente. Então, esses são os atores principais, né, que essa método, eles chamam de metodologia do ELI, desenvolve para ter integração desses atores e aí otimizar a atividade de cada um dentro do ecossistema para realmente movimentar. Mas, meio que resumindo tudo isso que você está trazendo aí para a gente, dessa necessidade realmente de conexão e de integração entre os atores. Sem isso, realmente, a coisa não anda, né? E sem falar também, Renato, que isso a gente encontra, é possível que Isadora já rodou o país inteiro, né, assim, passeou pelo país inteiro, aí visitando vários níveis de comunidades. Hoje é uma realidade ainda do interior do Brasil, a gente está no interior do Rio Grande do Norte, no sertãozão, né, então, você tem ideia de, muitas vezes, a gente encontrar, falando sobre startup, ecossistema de inovação. Ontem mesmo, uma palestra que eu estava dando aqui na feira, né, tipo, stand-up, tipo, é o quê? Sabe? Profissionais, empresários conservadores, tradicionais. Eu disse, cara, você está aqui no mundo mesmo. Então, o quanto precisa ainda ser disseminada, sabe? Precisa muito. É uma realidade ainda para, por exemplo, Natal, o Renato vivencia, mas a gente que está no interior, a gente vai buscar isso, né, com sede,
mas a galera tem assim, uma frente, uma alternativas, possibilidades, instituições, como o Isa colocou, como, por exemplo, o Acelera Nordeste agora, o Startup Week. Não temos, nunca tivemos o Startup Week aqui, no SW, aqui em Mossoró, na região. Você tira por aí, então. Bora! Tem que montar Bora isso para fazer! esse. É o que a gente está puxando, viu, Isa? 2024, é isso Tá mesmo. puxando. Então, cara, a gente precisa, velho, porque fazer barulho mesmo, sabe? Porque ainda precisa muito disseminar, muito mesmo. Muito mesmo. A6 é professor aonde é a 6? Eu sou professor do Instituto Federal. No IF de Mossoró. De Mossoró mesmo ou não? Não, eu sou do Pará, mas eu estou fazendo um mestrado em Mossoró. Certo, entendi. Você está estudando também, né? Eu estou fazendo um mestrado na área de inovação e patente. Show de bola. Massa. Para voltar para lá e levar essa bagagem aí também. toda essa bagagem. Massa. A CIS é outra aí que tá buscando. De vez em quando a gente tá Sim. vendo aqui. Massa, CIS. Parabéns. Eu conheci a 6 no Startup Weekend aqui, não foi isso? Assim, nesse último você estava aqui também, né? Isso mesmo. Show de bola. E aí? Beleza. Que legal. Não. E deixa eu pensar aqui se falta alguma coisa. Eu vou compartilhar minha tela só para, enfim. Eu sou uma pessoa bastante visual, então eu penso sempre nas pessoas que também são visuais e se perdem na nossa conversa sem ter alguma coisa para olhar. Mas a gente estava nesse ponto aqui de que sim, é uma nova mentalidade, uma nova opção profissional. E aí o Diego contou bastante do caso dele e das filhas, enfim, dos filhos aí que ele, diferente, né, dos nossos pais, incentiva as pessoas, incentiva os filhos a buscarem justamente essa nova mentalidade. Tem a ver com a frase que eu trouxe antes. Startup é uma nova forma de fazer riqueza, que não está baseada em ter um solo rico, né? A gente tem um solo rico de pessoas, então ter a questão de capacidade intelectual mais aberto, né? Então, não necessariamente depender de ter grãos, de ter solo fértil para gerar essa riqueza, porque a gente sabe que é um recurso escasso. Mais vagas de trabalho, então, sendo criadas, por mais que sejam poucas vagas, né? Porque a gente fala de uma organização como uma startup, uma organização enxuta. Então, o quanto a gente consegue criar essas outras vagas de trabalho com perfis diferentes, né, para trabalhar nessas startups, mas em uma região que tem poucos empregos, ótimo ter a oportunidade também de prestar, né, serviço para uma startup que de repente não é da região, mas é de um lugar próximo. A gente tem uma cultura maior, né, de um trabalho remoto em algumas startups do que quando a gente para pensar num negócio tradicional. Mas a arrecadação para o município. Então, a gente está falando também de uma riqueza de trazer recursos para o município. E entre várias outras coisas. Então, o quanto a gente sabe hoje das startups aí da região presentes, quem são essas startups, quem são os empreendedores, qual a história delas, quantos funcionários já têm, quantos clientes eles atendem, para que lugares do Brasil e do mundo, de repente, eles estão levando o nome de Mossoró. Acho que seria incrível vocês terem essa dimensão e cantarem aos quatro ventos, né? Conseguirem realmente colocar isso para muito mais gente entender. E tem várias formas de fazer isso, né? Então, assim, alguns dos impactos são esses, mas a discussão é longa. Acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos de reflexão importantes e fazer o esquenta para o GoRN também, que é muito bom.
Muito bom. Eu acho que essa última palavra que você deu aí também, principalmente a gente como comunidade, tem que ter muito esse espírito de inclusão, né? De aproximação e de trazer gente para dentro da comunidade realmente para a gente poder movimentar e poder desenvolver essas ações. Realmente só mais esse ponto que é interessante sempre a gente deixar em evidência enquanto comunidade, né? Muito legal. Ah, nesses requisitos até, deixa Uhum. eu ver se eu abro aqui o documento da jornada. Aí eu posso compartilhar com vocês. Porque foi numa tentativa justamente de fazer com que mais pessoas se identificassem com o movimento, né? É Sim, difícil exato. entender o que é isso. Por que a gente faz alguma coisa que vai dar muito trabalho e que não vai me beneficiar inicialmente, sabe? Eu não vou ganhar dinheiro. Não vai remunerar, né? Vai, É, de alguma não vai forma, pode ter uma remunerar. troca mais à frente, exato. E aí eu tentei organizar, estruturar um pouquinho esse conhecimento que estava solto Massa, nessa massa, jornadinha. E aí é um documento que vocês top. podem olhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar eles com um link aqui para vocês. Porque todo mundo tem seu papel, né? Não é só o líder que é importante, não é só a pessoa guardiã, não é só o protagonista. A gente precisa ter os curiosos também. A gente precisa ir atrás dos curiosos para que eles virem curiosos. Exato, Porque senão exatamente. fica sempre nas mesmas pessoas. Então, vocês Massa, que são professores têm um papel maravilhoso, né? Um contato incrível com pessoas que podem virar essas curiosas. E aqui a gente mapeou, então, o que estava acontecendo na vida das pessoas, quando elas começaram a participar, qual era o nível de muito responsabilidade, bom. quais eram as características, atitudes, habilidades, tanto habilidades que elas já tinham nesse momento da vida, quanto as habilidades que elas desenvolveram ao decorrer dessa jornada, sabe? As Entendi. pessoas se Top. conectavam, as coisas, inclusive, sabe? Bem dessa parte de simbologia mesmo. A gente trouxe falas reais de pessoas que foram entrevistadas, a gente trouxe crises, como prevenir, como reagir, algumas crises, né? Que as pessoas podem aprender em cada um desses momentos, porque é algo complexo, mas também é algo bem enriquecedor e que a gente vê muitas pessoas se identificando, né? Realmente acha a sua tribo quando encontra com essa comunidade de startup, principalmente se essa comunidade de startup for aberta, inclusiva, tenha ações acontecendo, encontros acontecendo, oportunidades de conexão. Então, Massa. eu Já gosto está muito. guardado. Já está guardado aqui esse material para a gente explorar. Bom, qualquer coisa me pergunta também, que a gente conversa mais a respeito dele. Show. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer exatamente proposital, viu, Renato? Tá, Lá vem. pode dizer, Tá sendo gravado, inclusive. diga lá. Cara, eu sei que temos muitos, mas a gente ainda vê, assim, quando a gente tem um outro convite, caramba, vamos lá e tal, e de repente a gente encontra, escuta, né? Tá, mas isso é para fazer de graça? Enfim, você trabalha assim, você puxa, é gratuito, é voluntário. Então, eu queria que Isa pudesse compartilhar algumas realidades aí, também do outro lado aí, né? Para saber se é realmente a mesma que a gente vive aqui, enfim. Realidade de voluntariado. Isso. Essa cultura do voluntariado, né? Uhum. Ainda existe essa pergunta, tipo, por que você faz isso? Por que você se dedica ao final de semana? E eu, no começo, eu ficava incomodada com essas perguntas. Depois eu entendi que não é todo mundo que vai viver
da carreira, do lado profissional, né? Tem gente que realmente vai entrar ali das 9 às 6, acabou o expediente, aí sim a pessoa vive, né? Eu não, fiz a escolha o contrário, de repente, muitas vezes, segurar os custos, né, os gastos de final de semana para poder empreender, para poder ter a carreira dos meus sonhos. E isso envolve muita dedicação voluntária também, porque você vai construindo as suas oportunidades. Então, tem até essa questão de não receber tudo de mão beijada, né? Não receber as coisas. E nisso você vai criando resiliência, você vai criando sua rede de conexão, você vai tendo a oportunidade de construir habilidades que, às vezes, no mercado tradicional ou em uma empresa, você não consegue arriscar tanto, né? Você precisa garantir as coisas e, às vezes, você não consegue nem ter liberdade de criação. Então, muita gente, né, entra ali como analista e acaba sendo tipo, só uma pecinha. Quando você está fazendo, se propondo fazer algo voluntário, você tem maior liberdade de criação. Mas é uma realidade que acontece em qualquer lugar. A gente vai ter as pessoas que vão entender, vão engajar e vão gostar. Você vai ter as pessoas que vão questionar, achar estranho. Eu mesma, eu comecei a me envolver e eu era muito desconfiada. Tipo, será que é uma pirâmide? Será que eu vou cair numa seita? Porque parece, né? A gente não está acostumado a conviver em realidades de, infelizmente, né? De ajudar ao próximo sem querer nada em troca. Verdade. E no ecossistema de startups tem uma troca, mas que ela não é financeira, né? Você ganha experiência, você ganha networking. Então, acho que até é o papel de quem já está mais tempo na comunidade falar sobre isso. Explicar e ser muito transparente, sabe? Tipo, é verdade. Você não vai ganhar, você não vai receber, mas você está criando ali, você está investindo, né? Você está investindo no desenvolvimento. Não dá para deixar só para a startup impactar a cidade. A gente, como pessoa física, também consegue impactar, criar melhores profissionais, né? Que vão trabalhar nas startups ou até fundar as próximas startups da cidade. Pois é. Só complementando e também, assim, uma coisa, eu também participo da comunidade aqui de Natal, do Girimum, e uma coisa que a gente tem focado bem, principalmente nas mídias e tal, e em qualquer apresentação que a gente tem os nossos projetos aqui mensais, né, de encontros, tem o Talk, tem o LAN, tem o Happy Hour, e é sempre fazer a apresentação da comunidade para melhorar a nossa comunicação, reforçando isso, que é um trabalho voluntário, as vantagens que a gente pode ter, né, ingressando nesse trabalho voluntário, as razões de fazer isso, e, como a Isadora também tocou, sempre falando da cultura, né, dessa comunidade, desse trabalho voluntário. Então, eu acho que é papel da gente que está dentro da comunidade também, caprichar nessa comunicação para a galera, desde o início, entender que é voluntário, que realmente a gente pode até driblar essa pergunta inicial aí, e quem se aproximar da gente já entender meio o funcionamento da comunidade em si, né? Uhum. Rapaz, então, eu acho que então a gente começou com uma bola bem cheinha, viu, Renato? Porque a gente chegou, né, foi um insight aí de Érica estava iniciando início do ano, né? Sim, Em maio chegou isso aí com o Startup Day, e de repente café com salt, esquenta com GoRN, cara. Pois é. E foi assim, está sendo muito bacana e está sendo muito importante para. Esse ano, realmente, para Salto Valley, é um ano que melhorou bastante, né? Visibilidade e as nossas aparições, nossos eventos realmente conseguiram, enfim, trazer a comunidade para o ecossistema do Rio Grande do Norte. Porque, apesar dessa criação dela
desde 2021, realmente até esse ano, eu até desconhecia a comunidade, e aí entrei, né, a partir desse convite de vocês, mas realmente mudou demais, e é papel da gente melhorar cada dia mais, principalmente essa parte de comunicação, né? Uhum. E é longo prazo também, né? Como é Sim, voluntário, exato. não é da noite para o dia, mas se a gente tiver mais pessoas, né, colaborando, ajudando, dando ali seus pitacos, é ótimo. Até porque vai muito de pensar nos perfis que a gente quer, ir atrás dessas pessoas, aproximar, conversar, vai muito no 1 a 1 mesmo, por isso que parece pirâmide. É verdade. Uma seita, como você disse, tem hora que parece uma seita mesmo, Uhum. que é que a gente se fecha muito nos eventos e tal, dá uma imersão mesmo, mas no final vale a pena. E, assim, eu sei que por nós aqui a conversa ia até 100 horas, mas a gente já fez aqui 1 hora, e aí quero colocar aí para a Isa deixar as considerações finais dela, agradecer e dizer que está só começando. Isso aí, era isso que eu queria ouvir. Minhas considerações finais são essas mesmas, de agora vocês têm mais material, vocês têm mais condições de construir uma comunidade mais forte, listar as startups presentes na cidade e fazer esse intercâmbio. Continuem, tá? Puxem outras pessoas, falem no privado. Pessoas gostam de atenção, né? Querem, se sentem importantes. E elas realmente são. É que a gente também na correria acaba deixando, né, tudo muito livre, tipo, só se ela quiser ela vem. Mas não, a gente às vezes precisa fazer um esforcinho extra, assim, para a pessoa começar a entender que aquilo é para ela. É isso aí. Mais uma seita, gente. É isso aí. Tá bom, foi muito, muito bom. E acho que o objetivo foi atingido, né, Diego? A gente conseguiu trazer temas muito bons aí para que, nesse momento que antecede o gol, e vamos se encontrar lá para estreitar mais os laços ainda. Certeza. Importante, presencial é importante. Porque a gente trabalha e constrói coisas em prol da sociedade com pessoas que a gente confia. Então, essa aproximação física mesmo, trocar ideia, olhando no olho, ela é bem legal. Vai ser bom. Massa, muito bom. A gente finaliza aqui, galera, com o Esquenta Go RN da comunidade Salto Valley. Agradecer novamente a Isa por estar conosco. Tivemos 4 momentos muito importantes, um momento por semana, e o mês inteiro aí, praticamente do mês de outubro, para nos próximos dias aí, Esquenta Go RN. De fato esquentado, né, Renato? De fato, um momento muito bacana. E lá no Go a gente fazer um presencial bacana e elevar ainda mais nossa comunidade que merecemos. E agradecer novamente, Isa, pelo apoio, pela conexão, enfim, e nos vemos aqui em mais outros momentos e outras oportunidades. Agradecer também a participação aí de Assis, de Renato também, tá bom? Valeu. Show de bola. Boa noite, gente. Até mais. Valeu. Até mais. Obrigadão.